Esse é um programa de educação ambiental que tem como objetivo oferecer informação correta sobre todos os caminhos do ambientalismo. Assim, hoje vamos tratar novamente de um assunto que já foi tratado aqui algumas vezes, que trata do serviço ambiental proporcionado por pessoas que têm propriedades onde existem matas nativas. Então, a legislação brasileira que está em discussão no Senado hoje, nessa semana, ela trata de uma legislação que diz respeito exatamente sobre este benefício que recebem os proprietários rurais quando preservaram as suas matas ciliares, quando preservaram as encostas íngremes dos morros, os topos de morros, principalmente todas elas vinculadas ao artigo 2º da Lei 4.771, o Código Florestal de 1966 ainda em vigor. Aqueles proprietários, vamos supor, que têm divisa direta com um rio que fornece água boa para o município, e essa água começa a declinar, começa a reduzir em função da agressividade que o setor agropecuário tem realizado em relação ao curso d'água, esses proprietários são remunerados de acordo com a legislação federal, de acordo com a legislação estadual de Santa Catarina, e também alguns municípios também já iniciaram, através dos serviços autônomos municipais de água, a remunerar esses agricultores. Trata-se da prestação de serviços ambientais dessas propriedades, que desta forma recebem um recurso extra e o prêmio pela forma elegante, visionária, ética, cidadã desses proprietários. E temos em Santa Catarina um exemplo que é o exemplo pioneiro talvez no Brasil. É o município de São Bento. Esse exemplo foi mostrado no programa Globo Rural desta semana, e eu vi por bem reprisá-lo no meu programa, para que realmente nós catarinenses tenhamos orgulho de termos um município como São Bento do Sul, uma concessionária de água, Serviço Autônomo Municipal de Água de São Bento do Sul, que remunerou e já está remunerando diversos agricultores, proprietários rurais, pequenos produtores familiares, que são lindeiros, são confrontantes com o Rio Vermelho. Esse Rio Vermelho fornece água para a cidade de São Bento, e ele está com o seu volume de ano para ano sendo reduzido. E a forma como o Serviço Municipal de Águas e Esgoto de São Bento do Sul encontrou para reverter essa situação drástica, dramática do povo de São Bento, que está aumentando a cada ano, não param de nascer crianças, não para de chegar gente para São Bento. O abandono da zona rural também é muito grande, as pessoas vão para a cidade, e cada um quer água, quer tomar um banho, quer puxar descarga e assim por diante. Então, vamos assistir ao programa do Globo Rural, que nos mostra e nos enche de orgulho. Bom proveito! Produtores de São Bento do Sul, em Santa Catarina, estão recebendo dinheiro para preservar as áreas de nascentes e a mata ciliar do principal rio do município. O pagamento por serviços ambientais é um dos projetos escolhidos pelo Ministério do Meio Ambiente para servir como exemplo de boas práticas ambientais durante a Conferência Rio+20. Estamos em São Bento do Sul, no norte de Santa Catarina. Aqui, a principal fonte de água para os 75 mil habitantes é o Rio Vermelho. Mas nos últimos anos, o rio não tem dado conta desse abastecimento. O motivo? A devastação das matas no entorno de nascentes e das margens diminuiu o volume das águas. Pensando em restaurar essa vegetação e evitar a falta de água, a Prefeitura criou um programa de serviços ambientais há 1 ano e meio.
Nele, o proprietário rural que preservar ou reflorestar as áreas em torno da nascente e do leito do Rio Vermelho recebe um pagamento no final de um ano. Aqui em São Bento do Sul, são 49 propriedades às margens do Rio Vermelho. Dessas, 18 aderiram ao programa de serviços ambientais e já receberam pela área preservada. Assim como fez seu Felipe. Ele conseguiu o valor de R$ 336 por uma área de meio hectare às margens do rio. Para o agricultor, vale a pena. Ali está de verde, né? Assim a gente sempre ganha uns trocados, né? Então vale a pena preservar, né? O proprietário que tem interesse em participar preenche uma ficha como essa. Após a inscrição, um contrato é assinado e a propriedade passa por uma vistoria. O pagamento é feito pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e varia de acordo com 18 critérios fixados pelo programa. A gente analisa, por exemplo, situação de erosão, se existe controle, se existe produção orgânica, se existe fossa e filtro, se existe área de reserva legal e se está averbada, se existem outros maciços de área florestal com conectividade com o seu vizinho, com a própria área da PP, com o conjunto de florestas da própria reserva legal. Nos espaços que já foram desmatados, são plantadas árvores nativas, como o araçá, a pitangueira e o jacarandá. Já nas propriedades com gado, deve ser adotado um cuidado a mais. As áreas de preservação precisam ser cercadas. Seu José Honório foi o proprietário que recebeu o pagamento mais alto no ano passado. O valor foi de R$ 3.000 por 13 hectares de área de preservação permanente. Com a área preservada, ele ganha pontos extras no programa e uma renda a mais. Isso para nós aqui, como para mim aqui, isso aqui é importante que eles estão fazendo. Isso aqui ajuda. Achar um lugar desse tipo aqui é difícil, sempre falam, né? O Ministério do Meio Ambiente pretende apresentar outros 15 projetos desenvolvidos em áreas urbanas e rurais durante a Rio+20. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável será realizada em junho no Rio de Janeiro. Como vocês viram aí nesse programa, exemplos existem e são bastante interessantes. Uma retribuição do serviço ambiental que se promove para uma região agrícola, por exemplo, ou uma região de rizicultura irrigada, é um serviço, uma prestação de serviço ambiental onde a água que o teu terreno, a tua mata produz para aquela plantação de arroz é um serviço ambiental, que também em breve será remunerado. A escassez da água que está ocorrendo no planeta, as grandes secas, como acontece agora no oeste catarinense, no oeste do Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná e na Bahia e no Nordeste, em muitos estados, é um sinal das mudanças climáticas. Não há o que fazer em relação ao clima. Não tem uma fórmula mágica de fazer chover mais. Foram inúmeros erros consecutivos, desmatamentos, ultrapassamos o limite mínimo da existência de florestas e quem vai sofrer principalmente são os marginalizados da sociedade, os pobres, os fazendeiros. No oeste catarinense, a quebradeira de propriedades rurais é extraordinária. Os criadores de suínos estão proibidos de lançar o esgoto do suíno, a urina e os estercos do suíno dentro do rio, porque o rio não comporta mais. Os rios no oeste catarinense, o Rio do Peixe, cheira a cocô de porco. Esta água, os serviços municipais de tratamento da água recolhem, fazem o tratamento e servem nas torneiras para a cidadania do oeste catarinense. Um horror! Chegamos e estamos chegando cada vez mais contra o paredão da falta da água. Os serviços ambientais remunerados são, por exemplo, um proprietário respeitar um banhado. Esse banhado é um ecossistema especial preservado que cria todos os animais ligados à água. São peixes, são rãs, são batráquios, são inúmeros animais, anfíbios principalmente, peixes e outras aves que se alimentam
desta ictiofauna e desses alimentos que surgem dentro das várzeas úmidas e dos banhados. Nós tivemos, infelizmente, em Santa Catarina, que assistir a drenagem das várzeas. O DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, drenou, enxugou todas as baixadas úmidas de Santa Catarina e transformou essas baixadas em plantios de arroz irrigado. Então a natureza sofreu bastante. Nós tivemos uma redução muito grande de exemplares da fauna ligados às áreas úmidas, às baixadas, aos banhados. Então as pessoas têm uma cultura de que esse terreno tem um banhado, vamos aterrar esse banhado. Erro, está errado. Totalmente equivocado esse pensamento. Então o poder público deve indenizar os proprietários rurais por eles permitirem a presença dos banhados, que são as cisternas que abastecem os rios, abastecem os aquíferos para manter a perenidade dos rios. Então esses são serviços ambientais da propriedade particular. Isso tem que ser remunerado. E agora, com esse exemplo que vocês acabaram de ver de São Bento do Sul, nós sabemos que é possível, é perfeitamente ético, é perfeitamente cidadão que os governos, que os governantes, que os políticos, que os vereadores, que os prefeitos olhem para os que mantiveram a integridade física dos ecossistemas às próprias custas. Esses proprietários rurais devem ser remunerados, devem ser indenizados. É uma nova situação, é um novo alento. Nós estamos em Joinville, na região do Rio Cubatão, na região do Quiriri, milhares de pequenos proprietários que não podem cortar uma só árvore, porque eles estão dentro da bacia, eles estão dentro de área de preservação permanente, e esses proprietários rurais, tanto faz se é um proprietário rural de área de lazer, desde que ele não destrua a floresta, desde que ele não agrida as matas ciliares, desde que ele não polua esses rios de abastecimento público, ele deverá ser remunerado pelos consumidores de água. Nós estamos numa cidade de 500 mil habitantes e a AMAE, Agência Municipal de Águas e Esgoto de Joinville, junto com a ACAJA, Companhia de Águas de Joinville, deverão pensar numa fórmula de como remunerar os produtores de água, os preservacionistas da água. Essa é uma classe de pessoas extraordinária que muitos deles inconscientemente preservaram e hoje têm uma real possibilidade de serem aquinhoados com um presente, com um benefício que jamais tinham imaginado. São os preservadores da água. É uma nova classe de cidadãos que olham o futuro com muita preocupação e fazem um tremendo sacrifício para não destruir os mecanismos de produção, condução e distribuição da água. É um assunto que você deverá discutir com a tua família. Não adianta só fazer economia da água, tem que também ter o conhecimento de onde vem a água, por que a água está desaparecendo, por que temos que economizar, por que temos que trabalhar com a captação da água da chuva, por que temos que aumentar as cisternas em nossas casas. São todos procedimentos de cidadania que o ser humano inteligente, aquele que paga tanto imposto, tem que entender para praticar. Esse programa, então, ele é aberto para discussão dessa questão. Nós temos em Joinville um comitê de bacia hidrográfica do Cubatão Norte. É uma entidade, uma pioneira, um comitê pioneiro em Santa Catarina. Esse comitê logo ele vai fazer a cobrança da água, ele vai promover o cadastro e outorga de consumidores de água, vai fazer a outorga dos produtores de efluentes, dos geradores de efluentes hídricos que lançam esses
efluentes contaminados ou não tratados dentro dos recursos naturais, e um sistema de outorga que visa a proteção dos mananciais, que visa a racionalidade do uso da água. Ele é uma obrigação do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, de incentivar, de maximizar, porque a legislação já existe há muito tempo. O Estado do Paraná já está na dianteira com a outorga de captação de água e outorga de lançamento de efluentes. O empresário no Paraná, quando quiser ampliar o seu processo industrial, ele vai ter que consultar o órgão de outorga da água para ver se aquela ampliação do seu processo industrial terá a possibilidade de ser lançado, mesmo que tratado, lançado dentro do recurso hídrico. Se não tiver seu recurso hídrico, depois de analisado, depois de medido, durante um período grande, com dados confiáveis, provavelmente poderá acontecer de que será negada uma licença ambiental de ampliação dessa empresa, dessa indústria, em função da impossibilidade daquele corpo d'água receber o efluente, mesmo que tratado. Voltamos daqui a pouco com Ecologia em Ação. Há outros casos também da racionalidade da água que diz respeito à captação da água dos recursos hídricos, onde também um projeto de viabilização da captação para um determinado número de volume de metros cúbicos que é retirado dessa bacia possa ser concretizado. O empreendedor hoje no Paraná, a primeira coisa que ele faz quando vai fazer uma ampliação empresarial, de um processo industrial, ele tem que consultar o órgão estadual do Paraná da outorga da água. Isso ainda em Santa Catarina não acontece. Você implanta a tua indústria, você licencia a tua indústria e não tem nenhum quesito no processo de licenciamento ambiental onde se pede a capacidade de absorção do efluente tratado quando lançado no corpo d'água. Todo mundo lança o que quer, de que forma quer, mesmo que tratada. Não existem hoje restrições. Também existe a possibilidade de se captar água quando um curso d'água tem um determinado volume, mas quando ele começa a ter um volume reduzido e a possibilidade de implantação de uma grande indústria, provavelmente ela não terá a licença ambiental pela impossibilidade que terá de fazer a captação daquele corpo hídrico, porque ela provavelmente secará ou deixará de atender os demais usuários da bacia. Isso ocorreu em Lages por ocasião do licenciamento ambiental de uma fábrica de cerveja, que na audiência pública ficou caracterizado de que o recurso hídrico, o Rio Caveiras, que deveria fornecer água para essa indústria cervejeira, ele deixaria de atender, nos casos emergenciais, nos casos de estiagem, deixaria de atender a população de Lages. A audiência pública, ela então motivou o órgão licenciador, a Fátima, a rever com o empreendedor uma nova bacia foi encontrada, com possibilidade de fornecer toda aquela água para a indústria cervejeira, são milhões de litros por dia, sem prejudicar a comunidade de Lages. Um outro caso muito parecido que ocorreu há mais de 15 anos, já em relação à disponibilidade de água do recurso hídrico, foi uma fábrica de papel que ia se instalar em Bateias de Baixo. Na audiência pública, os joinvilenses foram para lá e chegaram à conclusão, junto com os órgãos licenciadores, com a Fátima e com o Ministério Público, que o curso que deveria receber os efluentes da fábrica de papel não tinha condições, pelo elevado índice de poluição, apesar de tratado, o recurso não teria condições de atender aquela indústria. E ela não foi instalada. Dando um novo rótulo, hoje é um tema que se chama Aos Sábados se cortam árvores em Joinville. Vocês vão ver imagens do sábado que passou,
onde uma empresa especializada, com equipamento de grande porte, cortou uma árvore na rua Arnaldo Moreira do Bar. É uma árvore que, pelo que se ouviu falar, ela foi autorizada de corte. Houve um acidente com essa árvore e ela foi cortada. Mas esse corte foi no sábado. O programa Ecologia em Ação sempre tem uma desconfiança muito grande quando, aos sábados, as equipes de caminhões, de operadores de motosserras, com grandes escadas, com guindastes, com pontes elevatórias, começam a tosquear as grandes árvores de Joinville. Nem todas têm a autorização do órgão licenciador. Portanto, a sociedade, o cidadão que preserva as árvores, que tem necessidade da qualidade de vida que as árvores fornecem, amenizando o clima, amenizando o calor, dando sombra, garantindo a água para que ela não evapore dos cursos hídricos e dos terrenos, esse cidadão tem que ficar atento. Aos sábados se cortam árvores em Joinville. Por que aos sábados? Porque aos sábados os órgãos ambientais de fiscalização, a Polícia Ambiental, a Fundema, a Fátima, a IBAMA, não têm expediente. A lei, o Código Florestal de 1966 tem um artigo que diz: o crime será maior se o corte se verificar na ausência da autoridade fiscal florestal. E essa ausência é provocada em função do dia da semana, no sábado, domingo, feriados. Então o crime é maior quando é praticado no sábado, no domingo e nos feriados. Portanto, fiquem atentos. Nós estamos assistindo um desflorestamento da cidade de Joinville. Temos cenas, por exemplo, de uma rua que desemboca em cima do Shopping Americanas, ao lado da Cipla, a rua da Hans e Máquina, da antiga Hans e Máquina. Ali foram cortadas duas gigantescas árvores que serviam de sombra para um ponto de caminhões de aluguel, de trânsito de frete, e que foram decepadas. Não houve assim nenhum alerta para a população de que aquelas árvores estariam criando problemas. Todo mundo que ia ao shopping disputava aquela sombra. O verão passou, as árvores foram cortadas bem antes da chegada do verão, no ano passado, e mostramos para vocês os tocos. Restaram os tocos. Ninguém plantou uma nova árvore, a calçada não foi arrumada, nada aconteceu. Não houve um planejamento, não existe fiação elétrica em cima que justificasse aquele corte. A fiação elétrica é do outro lado da rua, onde não existe arborização pública. Nós precisamos pensar seriamente como cidadãos de Joinville, uma cidade que está inchando, que para os próximos 5 anos já está se prevendo quase que 1 milhão de habitantes, 5 a 10 anos. E nós precisamos de sombra, nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de renovação do ar. E as folhas, através da fotossíntese, nos dão esse benefício gratuitamente. Poderemos economizar muito ar-condicionado se no entorno das nossas casas tivermos gramados e árvores que absorvam a inclemência do calor dos raios solares. Nós teremos uma qualidade de vida muito boa nesses locais de trabalho e nos locais de residência. Mas então, que fique aí o aviso. Aos sábados, pegue o carro e visite algumas ruas ermas da cidade, onde ainda existem árvores, para ver se não está ocorrendo algum corte criminoso. Muitos são autorizados. Lamentavelmente são, mas são autorizados. Esse programa então está quase que encerrando. Nós estamos mostrando imagens sobre os resíduos da construção civil. Estamos preparando um programa especial para a próxima edição do Ecologia em Ação, onde abordaremos a Resolução 307, a resolução que diz sobre a reciclagem, reuso
reaproveitamento dos resíduos da construção civil. É importante, Joinville não tem nenhuma área dessa para descarte dos resíduos da construção civil. Portanto, no próximo programa Ecologia em Ação, vocês estão convidados para debater conosco, para analisar conosco essa situação dramática dos municípios de Santa Catarina. Os grandes municípios não têm aonde lançar os resíduos da construção civil de uma forma legal e de uma forma que se possa obter um certificado de destinação final legalizado. Os sistemas de licenciamento ambiental exigem que o gerador de resíduos tenha esta certificação para conseguir a licença ambiental de operação dos empreendimentos. Então, até o próximo programa Ecologia em Ação com resíduos da construção civil e algumas sugestões que iremos fazer para solucionar esse grave problema que o Sinduscom se debate há anos e não consegue encontrar uma solução. Até lá, então.